paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. A paz de Cristo a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD, aqui no canal Fala de Não. Deus abençoe a todos, professores, superintendentes, pastores, dirigentes, enfim, todos os envolvidos, superintendentes, coordenadores, secretários, enfim, todos envolvidos com o Ministério de Ensino da Igreja, com a EBD mais especificamente falando. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o ministério de vocês, professores que estão se achando, se redescobrindo ou se descobrindo agora como professores, aqueles que estão tendo as primeiras oportunidades, e professores que, como eu, estão aí há décadas dando aula na escola dominical. Quero lembrar que sempre é tempo de se reinventar, de descobrir coisas novas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse ministério é extremamente importante para a igreja. Tem novidades vindo por aí, eu peço que você nos acompanhe. Eu peço que você inscreva-se no canal, isso é muitíssimo importante. Eu peço que você dê like, isso também é importante, porque cada like mostra para o YouTube a importância deste canal e dos vídeos que nós postamos aqui. Então, se este canal tem sido bênção para você, para a sua igreja, para os seus alunos, para o seu ministério, compartilhe com outras pessoas, compartilhe os nossos vídeos. Vídeos de aulas da EBD não é só para professores, é para alunos também. Nós estamos aqui para lhe dar ferramentas para ajudar você na sua aula, e é muito importante que os teus alunos tenham acesso a essas ferramentas também, e outros professores também. Tem algo novo vindo por aí, muito bacana, e com certeza vai ajudar muito a vida de vocês. Sino de notificações ativado também é extremamente importante, tá bom? Muito bem, parabéns então para vocês. Vamos à lição 14, na classe de adolescentes, a igreja na atualidade. O texto em destaque está em Efésios 5:14, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. A Bíblia afirma em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, que nos últimos dias haveria tempos, ou nos últimos tempos haveria dias difíceis e trabalhosos. Eu costumo dizer que esse retrato que Paulo dá aqui em 2 Timóteo 3 é exatamente o retrato daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo exatamente tudo que Paulo escreve aqui que haveria nos últimos dias. Então, aquilo que para muitos está sendo uma ameaça para a igreja de Cristo, para aqueles que têm plena certeza de sua salvação e que estão aguardando o arrebatamento da igreja, é um sinal de que Jesus está voltando, de que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então, estes sinais não devem servir para nos amedrontar, mas sim para nos alertar, para nos prepararmos cada dia mais, porque Jesus em breve está voltando. Então, não é uma possibilidade, é uma realidade. Pessoas com esse tipo de característica de comportamento, egoístas, avarentas, orgulhosas, ingratas e por aí vai. Isso são sinais de que Jesus está próximo, tá? Então, é realmente uma geração
decadente, imoral, incrédulo, apóstata. São sinais. São pessoas que mesmo conhecendo a verdade, não viveram e não vivem de acordo com a verdade. Há os que ignoram o conhecimento de Deus e há aqueles que, tendo conhecido a Deus, não querem viver de acordo com a sua palavra. E nós estamos vivendo algo muito sério nos últimos dias, que é um cristianismo sem Cristo, uma fé sem autenticidade, crentes sem identidade cristã. Eu chamo de a romantização da cruz. A romantização da cruz é quando nós mostramos um evangelho que apenas beneficia o homem, que apenas melhora a vida do homem. Ou seja, romantizar a cruz é pregar o evangelho para agradar as pessoas e para dar às pessoas aquilo que elas querem. O evangelho, a cruz não pode ser romantizada. A realidade da cruz não é só amor. A realidade da cruz é pavor, é horror, é violência, é crueldade, é tortura, é sofrimento causado pelo meu e pelo seu pecado. O quadro da cruz precisa ser pintado de forma completa. A cruz só existe porque nós pecamos, porque o homem se afastou de Deus, então foi necessário a cruz. Então, para mostrar o resultado da cruz, a salvação, a graça, é preciso mostrar também que a cruz é consequência do nosso pecado. Tempos difíceis. Não pense que o apóstolo Paulo está avisando a Timóteo sobre pessoas não cristãs, pois era do entendimento de Timóteo que pessoas sem Deus possuem estas características. Infelizmente, o alerta do apóstolo era sobre pessoas que estariam dentro da igreja e que parecerão ser seguidores da religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder delas. As nossas atitudes falam mais alto do que a nossa fé. Dentro da ideia neopentecostal, isso é algo diferente do pentecostalismo clássico, do qual a Assembleia de Deus é a principal representativa, tá? Então, eles defendem a ideia de prosperidade financeira acima de todas as coisas, não é? Então, o grande problema do neopentecostalismo, não é? Nós falamos de história pentecostal, mensagem pentecostal, mas o neopentecostalismo, ele coloca o homem no centro, ele prega o triunfalismo, tá certo? O homem tem direito a todas as coisas, porque como filho de Deus, Deus é obrigado a dar tudo para os seus servos. Mas a Assembleia de Deus, os verdadeiros pentecostais têm a sua vida firmada na palavra. Ser cristão é renunciar a si mesmo. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Aliás, a palavra cristão no grego é pequeno Cristo. Ou seja, quem olha para um cristão tem que olhar a Cristo. E isso significa cumprir a sua palavra. Ele disse em Marcos 8, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz fala de peso. Cruz fala de entrega. Cruz fala de renúncia. O pior tipo de cristão é aquele que sua fé não reflete a verdade e a transformação do evangelho. Pessoas que não pregam com a vida aquilo que pregam com palavras. Pessoas que não são confiáveis enquanto cristãs. Pessoas que, embora falem do evangelho, não vivem a transformação do evangelho. Ou seja, o evangelho não exerce nenhuma influência sobre elas a ponto de transformá-las. É uma fé diluída, que não se sustenta, que não inspira outros a desejarem ter a mesma fé. O assustador é que pessoas de outras religiões, de outras crenças, que tanto falamos e provamos biblicamente que estão errados, que sua fé é errada, sua religião é falsa, porém, muitos, mesmo estando vivendo uma religião errada, uma fé errada, uma crença errada, o fazem com convicção, o fazem com firmeza. Enquanto muitos seguidores de Cristo, com a sua vida, negam a Bíblia, o Evangelho, a fé. Quer dizer, aqui é muita gente que vive na mentira, sabe? Eles parecem que têm mais convicção na mentira que acreditam do que nós, que estamos na verdade, que entendemos, que acreditamos que a palavra de Deus é verdade, que Jesus é verdade. O problema é que para atacarmos o falso, esquecemos de anunciar o verdadeiro. A palavra genuína, o evangelho verdadeiro. O verdadeiro combate à mentira é a pregação
da verdade. Paulo fala aqui em 2 Timóteo de cristãos que vivem de aparência, de cristãos que não têm autenticidade na sua fé, de cristãos que o mundo não enxerga como cristãos. Isso é um perigo. O grande desafio no combate à teologia da prosperidade é que seus adeptos falam o que o povo quer ouvir e manipulam a verdade para enganar as pessoas que estão cegas por poder e dinheiro. Então, por que há muito sucesso em denominações que colocam a prosperidade em primeiro lugar na vida do cristão? Isso não é igreja, isso não passa de uma instituição, isso não passa de um mecanismo que as pessoas encontraram para lotar templos e para ganhar dinheiro, às custas da ambição do povo. Ou seja, estão enganando e sendo enganados, tá certo? E as pessoas que estão lá estão se deixando levar por uma mensagem de engano, porque se afastam da palavra de Deus. Mas como é que a gente combate? Falando mal dessas igrejas? Falando mal dessas pessoas? Não. A gente combate a mentira pregando a verdade, assim como nós iluminamos um quarto escuro acendendo a luz. Então, imagine um bombeiro nessa questão de uma fé que não tem autenticidade. Um cristão é como um bombeiro gritando para as pessoas: fogo, fogo, se protejam, cuidado. Se o bombeiro não for confiável, quem acreditará nele? Imagine, você está no shopping center, vê uma fumaça, um bombeiro correndo, gritando fogo. Imagine se você olha e não acredita naquilo que o bombeiro está falando por algum motivo. Ou porque ele não está com a farda, ou não sei, alguma coisa nele que você olha e fala: esse cara está de brincadeira, o que vai acontecer? O shopping vai pegar fogo e você vai morrer. Então, o bombeiro, eu usei aqui essa figura porque é uma pessoa confiável. Se o bombeiro chega em qualquer lugar e diz: olha, saiam daqui que tem um perigo, todo mundo acredita na palavra do bombeiro, não pergunta o nome, não pergunta a idade, pergunta nada. Só de olhar a farda dele, pronto. Se ele falou que tem um perigo, tem um perigo. Agora, se ninguém acreditar nele, como que vai ser se ele não for confiável? Quem dará crédito às palavras dele? E o pior é que o fogo aqui de que estamos falando é o fogo que queima a alma e lança tanto um quanto o outro no inferno para sempre. Então, o que a Bíblia nos ensina? O que nós precisamos ser? Nós precisamos ser cristãos autênticos, confiáveis. Olha o que a Bíblia diz na continuação do capítulo 3, ele fala para Timóteo e ele termina aqui, 2 Timóteo 3, versículos 13 a 17. Ele fala: olha, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isso aqui é o quê? Novas distrações. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tá vendo? De pessoas confiáveis. O evangelho precisa ser transmitido com confiança. E o transmissor precisa ser confiável. O mensageiro tem que ser confiável. Senão as pessoas não vão acreditar. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós precisamos de pessoas que amem ao Senhor acima de todas as coisas, e nós precisamos ser cristãos autênticos, confiáveis. Faça a diferença. Você pode estar perguntando: mas o que isso tem a ver comigo? Não sirvo a Deus somente para enriquecer, amo meus irmãos e tenho uma fé madura em Deus. Se você está nessa situação, parabéns, glória a Deus. Mas essa situação tem tudo a ver com todos nós, pois fazemos parte da igreja de Cristo. Então, você foi chamado por Deus para influenciar o mundo. Então, comece influenciando sua igreja. Não seja apenas um espectador, seja atuante. E aí ele faz perguntas aqui, de participação ativa nas programações da igreja. Transforme o mundo ao seu redor, renovando o seu entendimento, pois você pensa como Cristo pensa. Então, aqui quando ele fala de transformação, é uma coisa muito importante. No momento que nós estamos vivendo no Brasil, fala-se muito em mudança. Mas é importante a gente analisar uma coisa. Primeiro, não sou eu que muda o mundo. Eu posso, no máximo, fazer a diferença no mundo. A Bíblia não manda eu transformar o mundo. A Bíblia me orienta a ser transformado. Tem muita gente querendo transformar o mundo, mas ele não é transformado. E se você não é transformado, como transformar o mundo? Então, se nós queremos um mundo melhor, eu preciso ser um cidadão melhor, um aluno melhor, um pai melhor, um homem melhor, um obreiro melhor,
um professor melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor. Eu preciso ser. Se cada um de nós fizer a sua liçãozinha de casa, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós e nos transformando, cada um, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Porque o texto diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Percebe que não é transforme o mundo, transforme você primeiro. Repito, tem gente querendo transformar o mundo, mas a pergunta é, você já foi transformado? Porque a transformação de que ele fala aqui é de dentro para fora, é provocada pela palavra, é metanoia, é mudança de mente. Agora tem muita gente que quer transformar o mundo e a mentalidade dele não é transformada. Então, seja transformado. Para transformar o mundo ao seu redor, comece em você. Porque aí sim você poderá inspirar e influenciar pessoas para serem transformadas. Não tenha medo de expor as suas opiniões, tá certo? E enfim, aqui tem muitas coisas aqui, não tem a ver com idade. Nós temos na Bíblia exemplos fartos de adolescentes que impactaram a sua geração, que transformaram a sua geração. Mas lembre-se, primeiro eles eram transformados. José era transformado, Davi era transformado, Josias era transformado. Enfim, tem muitos exemplos. Esther era transformado. Então, as pessoas que estão aqui, Estevão, meu Deus, tem muitos exemplos. Estas pessoas aqui, Ezequias, enfim, vai lá. Estas pessoas aqui, mesmo sendo jovens, eles transformaram o seu tempo, porque primeiro eles tinham vida com Deus, primeiro eles eram transformados. Quando as gerações futuras estiverem estudando a história da igreja, o que elas falarão de nós? É uma coisa que eu sempre falo. Nós falamos aqui sobre Martinho Lutero, John Wesley, Tomás de Aquino, Agostinho, Calvino, Armínio, maravilha, que bênção! Mas e agora? Agora é a nossa hora. Eles passaram, fizeram sua parte, nós estamos fazendo a nossa parte. Se daqui 100 anos Jesus não tiver voltado, eu e você já teremos, né, virado fumaça. E aí? As pessoas vão ler algo a nosso respeito? Será que ficará algo em livro de histórias para as pessoas contarem a nosso respeito? Será que nas bibliotecas encontrarão algo de útil ao nosso respeito ou que nós escrevemos? Pense nisso. É hora de marcarmos a nossa história. E aí sim entra a transformação do mundo. Quando eu sou transformado, aí sim eu começo a iluminar o mundo. Eu começo a irradiar o amor de Deus. Eu começo a irradiar a palavra de Deus. Eu começo a irradiar a transformação do Evangelho quando eu sou transformado. Então, faça a diferença. Seja um influencer de Cristo para esta geração. Seja alguém que vai influenciar pessoas. O primeiro aspecto é ser um cristão autêntico, preparado para defender e confirmar a sua fé em ambientes hostis, inclusive de ataques de pessoas que se dizem cristãs, mas não são. Tem pessoas que estão aí e que se dizem cristãs. E elas vão olhar para você na faculdade, na escola, e elas vão brincar, elas vão rir da sua fé, elas vão tirar sarro do seu jeito de ser crente. Tá certo? Mas Pedro escreve aqui, ó, 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, prepare-se para defender a sua fé. A transformação do Evangelho começa em mim, em você e não no outro. Já falei sobre isso. Não queira mudar o mundo. Deixe Cristo mudar você para que o mundo veja a mudança, sinta a mudança, testemunhe a mudança. A igreja da atualidade somos nós. Há muitos desvios, é verdade. Porém, quando o falso se destaca, é um ambiente perfeito para que o verdadeiro se levante como um refletor que todos possam ver. O cristão tem que dar de ver, tem que iluminar esta geração com a luz do Evangelho. Não é opcional. A nossa identidade precisa brilhar. Precisamos sair do esconderijo e deixar Cristo aparecer em cada atitude, palavra, relacionamento. Filipenses 4:8. O brilho incomoda quem já se acostumou ao escuro. De vez em quando, alguém acerta uma lâmpada porque não gosta de sua claridade. Mas nada nos impedirá de mostrar ao mundo a luz do Evangelho de Cristo. Abre aí em Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 14. Gente, pensa num trimestre maravilhoso. Esse trimestre foi fantástico. Estou realmente muito feliz de concluir com vocês esse trimestre. Um professor até disse para mim, ei, faça aulas mais longas. Querido, a ideia aqui é ser um suporte para você. A ideia aqui é ajudar você a produzir a sua aula, certo? Professor
não dá a aula do outro professor. Professor acrescenta a sua aula as ideias, as dicas, as estratégias dos outros professores. Essa aqui é a minha ideia. Pincelar um pouquinho, te dar algumas noções, ajudar quem está começando, mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, mostrar que a gente começa com algumas dificuldades, mas a gente vai aprendendo a superar, tá certo? E lhe dar ferramentas como as dinâmicas para você desenvolver uma boa aula. Efésios 5, do 8 ao 14, eu não vou ler todo o versículo, mas eu quero que você leia aí na sua classe. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, o cristão, a igreja da atualidade, precisa andar na luz. O cristão precisa andar na luz. Andar como filho da luz é o oposto de andar como filho das trevas. Luz fala de claridade. Claridade fala de brilho. Luz fala de coisas as claras, abertas. Luz fala do oposto daquilo que fica oculto, escondido. Então, luz fala da verdade. Luz fala de autenticidade. Luz fala de fidelidade. Enquanto trevas fala de engano, de mentira, de falsidade. Então, ei, ande como filho da luz. Que o mundo veja a luz de Cristo refletida em você. Não é? Nós somos como refletores da luz de Cristo. Não é? Ele é o sol da justiça e nós refletimos esta luz ao mundo. Então que nós possamos andar como filhos da luz. Ou seja, que as pessoas possam olhar para nós, ao nos escutar, ao nos ver, ao nos assistir e ver em nós a luz do Evangelho de Cristo. Luz fala de transformação, luz fala de coisas novas, de coisas... eu estou tentando aqui achar uma palavra, meu Deus do céu, mas não vem. Enfim, tá vendo aqui, ó, luz? É por isso que você está me vendo. Tá certo? Então, a luz não esconde nada. A luz manifesta todas as coisas. Então, as nossas obras, tudo que a gente faz, quando a gente anda como filho da luz, a gente não faz nada que seja referência às trevas. A gente faz só aquilo que está ligado à luz, portanto, a verdade, a justiça, a fidelidade, a autenticidade a Deus através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Dinâmica! Sal da terra. Para essa dinâmica, você vai promover a reflexão sobre o comportamento do cristão como sal da terra. Então, a ideia é enfatizar que o cristão deve influenciar o mundo. Você vai precisar de 3 copos transparentes com água e 2 saquinhos com sal e uma colher de chá e, claro, com sal. Tá? Então, 2 sachêzinhos, sabe aquele sachêzinho de sal? E uma colher de sopa com sal. Uma colher de sal, pronto. O que você vai fazer? O sal representa o cristão. E o copo com água representa o mundo. Então prestem atenção no que a gente vai fazer. Coloca os copos de água sobre uma mesa. Um sachêzinho de sal, você vai colocar dentro do copo, sem tirar a embalagem. O outro sachêzinho, você vai colocar ao lado do copo. Por último, você vai pegar uma colher de sal e vai misturar na água do terceiro copo. E pergunta então, qual das 3 situações melhor representa a conduta do cristão no mundo? Claro que as pessoas vão falar das 3 situações, mas provavelmente muita gente vai pensar que a situação 3 é a mais adequada. Ou seja, se o copo representa o mundo e o cristão não deve amar o mundo, então ele deve ficar fora do copo. Então, quando você olha para as 2 primeiras situações, nem o copo do lado, o sal do lado de fora do copo, e nem o sachê dentro do primeiro copo, influenciam nada ali. Mas o sal no copo 3, ele foi colocado dentro do copo. E o que ele fez com essa água? Ele se misturou e ele temperou. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, ó, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, a única maneira de influenciarmos o mundo não é nos isolando, não é isolando as pessoas de nós, mas é convivendo com elas, sem nos amoldarmos à conduta delas, mas influenciando elas por meio de nossa conduta. O sal
mesmo quando você mistura ele à água, que aqui representa o mundo, ele continua sal. Se você colocar o sal num prato quente, sal. Se você colocar num prato gelado, sal. Aonde você o coloca, ele não deixa de ser o que ele é. Então, se nós quisermos mudar o mundo, se nós quisermos ver vidas transformadas à nossa volta, nós precisamos ter uma fé autêntica. Por isso que o sal não pode ser estragado, tem que ser um sal bom. Então a nossa fé tem que ser autêntica, para que, independente do lugar que a gente frequente, por trabalho, por lazer ou por educação, pela escola, faculdade, não importa, aonde quer que seja, a nossa fé tem que ser autêntica, igual é o sal. E mesmo convivendo com pessoas que não professam a fé, que debocham da nossa fé, que professam outra fé, nós possamos manter a nossa fé, assim como o sal mantém o seu sabor em todos os ambientes. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa dinâmica, a nossa aula de hoje. Um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. O próximo trimestre vem aí com uma lição linda e maravilhosa que nós vamos estudar no próximo trimestre. Eu aguardo você aprendendo com as cartas. Material maravilhoso. Deus abençoe, fique na paz. Ótima semana. Deus abençoe tua casa, teus negócios, tuas finanças, teus alunos, teus sonhos de ministério. E até a próxima. Valeu!